Boa noite, todos aqui que estão presentes nessa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, infelizmente, está crescendo cada vez mais e que todos já tiveram algum tipo de contato com esse tema, que é o da violência contra as mulheres, né? Nós vamos ter a presença do psicólogo Dr. Eldemir, né, que logo mais eu vou conseguir falar com ele aqui. E também conto com a presença de vocês, a discussão, tirar qualquer dúvida sobre esse tema, porque realmente é um tema que é muito recorrente em nossa sociedade, né? E aí, para começar, eu acho importante se colocar o conceito de violência. O que é violência, né? O que nós podemos colocar como sendo uma violência? Porque muitas vezes as mulheres estão dentro de uma relação tóxica, violenta, mas ela acredita que aquelas questões são corriqueiras, são normais, é comum que aconteça isso. Mas não é. E nós não podemos banalizar a violência. A violência ela tem que ser discutida, combatida, questionada sempre, em todos os âmbitos. Mas hoje a gente vai retratar essa questão da violência contra a mulher, né? E que hoje no nosso ordenamento jurídico nós temos uma lei específica que trabalha em relação ao combate a essa violência, né? Essa lei é a lei que muitos de nós já conhecemos, a 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela nasce justamente quando se tem uma mulher, que é a Maria da Penha, vítima de uma violência, né, do marido, e que por diversas vezes se tentou juridicamente, né, denunciar esse homem, combater esse tipo de violência, mas não teve êxito. E então teve que fazer uma denúncia a um órgão internacional buscando um socorro, né, uma mudança. E foi o que aconteceu. Os órgãos internacionais pressionaram o governo, né, do Brasil, que em resposta foi criada essa lei da Maria da Penha, para que as mulheres se sentissem mais resguardadas, mais seguras diante da violência cometida, muitas vezes do seu marido, dos seus namorados, dos seus companheiros. Então, a Lei Maria da Penha, ela nasce nesse contexto, buscando proteger as mulheres, que são, na grande maioria, né, as grandes vítimas dentro da nossa sociedade, né? Eu sei que a violência acontece em todos os âmbitos, mas se observou o grande número de mulheres vítimas desse tipo de violência, e este companheiro muitas vezes saindo sem que acontecesse nada com eles, né? Antigamente tinha a cesta básica que era pago e estava tudo certo, e quando ela voltava para esse companheiro, né, muitas das vezes a violência ia que aumentava, né? Chegando a ter o homicídio, porque é uma constância, né? Inicia numa discussão, num xingamento, e aí gradativamente vai se aumentando esse tipo de violência, até que chegue, ó, o doutor Eldemir já está aqui, vou pedir
Vou chamar para ele participar aqui com a gente. E aí o que é que acontece? Rosa tá pedindo para também participar, é isso, Rosa? Certo, deixa eu chamar a doutora Eudemir e aí eu te chamo também, tá bom, Rosa? Pode ser? Participar. Rosa, me diz aí no chat se é isso mesmo, você quer participar também, vai ser um grande prazer. Doutor Eudemir, boa noite. Opa, oi, doutora. Tudo bom? Eu estava só adiantando um pouquinho, Eudemir, sobre o conceito, né, da violência, a questão da Lei Maria da Penha, né, que acredito que você tem conhecimento, o porquê da criação da lei. E aí o nosso convidado é o Eudemir Alencar, né? Eu vou apresentar a vocês. Ele é psicólogo clínico, especialista em neurociência e terapia meditativas aplicadas à saúde. Tem pós-graduação em naturologia e terapias sistêmicas familiares, tratamento do vício sexual romântico e terapia de reconexão interior. É isso, Ademir? Isso, perfeito. Pronto. Então, quando eu fiz o convite à doutora Eudemir, foi justamente para ter essa conexão sobre... Eudemir trabalha há muito tempo com a questão da dependência emocional, não é isso, Ademir? Exato, doutora Maria. Esse talvez seja um dos meus grandes focos de trabalho hoje em dia. Pronto. E aí a gente, não sei, eu queria ouvir um pouco da tua experiência, Ademir, mas, assim, na minha experiência profissional, né, desde 2000 que eu advogo, né, eu estou com 24 anos na advocacia, e sempre nessa área de família, criança e adolescente e tudo. E uma coisa que eu sempre observo é que nas situações de violência doméstica, ou seja, violência entre casais, se observa muito essa questão dessa dependência emocional, principalmente da mulher, não que o homem não possa, porque também ocorre, mas eu acredito que num número bem maior dessa dependência, eu queria que você conversasse um pouco com a gente. A tua experiência se confirma isso mesmo, essa dependência emocional fazendo com que essa mulher, muitas vezes, mesmo sofrendo situações de violência, né, não consegue se desprender desse homem, em alguns momentos quer denunciar, mas fica com receio. Como é que é a tua experiência nesse aspecto, Eudemir? Ajuda aqui a gente. Obrigado, então, doutora Melry. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço de verdade e saúdo a todos aí que estão nos vendo e aqueles que nos virão também em breve, né? Que acho que vai ficar gravada essa live. Bom, Isso, vai eu acho, pegar. bom, a questão da violência doméstica, né? Ela é uma questão muito complexa. Eu acho que ela é multifatorial. São vários fatores que concorrem para que ela ocorra, né? A gente pode falar dos fatores sociais, da dependência econômica, da pobreza, dos fatores religiosos, que tem aqueles dogmas de que separação é uma coisa contra a ordem divina. E aí a gente chega também nos fatores psicológicos, que é o caminho que eu, né, acabo trilhando aqui. Os fatores psicológicos realmente me parecem assim muito semelhantes com o que eu costumo chamar de dependência emocional ou codependência, né? O que danado é isso? Codependência e dependência emocional. Bom, o nome já está falando, quando a gente depende de algo, é que a gente acaba não conseguindo funcionar sem aquilo. Ou a gente acaba não conseguindo sobreviver sem aquilo em alguns casos, né? A dependência emocional é quando a gente, de uma forma geral, a gente acha que sem o outro eu não vivo, ou eu não vivo bem, entendeu? Então a situação ela começa a ficar agravada quando a pessoa ela sente que sem outro ela tem uma certa dificuldade para ficar feliz, para ficar em paz, para viver sozinha,
para trabalhar. Então, ela acaba tendo, né, no ponto de vista psicológico, ela acaba colocando a chave da vida dela na mão do outro. Por que será que isso acontece, doutora Mari? Né? Por que as pessoas são dependentes um do outro? Também é muito complexo de responder essa pergunta, mas eu tenho alguns palpites, né? Inclusive da minha experiência prática, onde eu consigo acompanhar muitas mulheres e homens também, né? Homens também, porque homens também sofrem, porém parece que as mulheres elas são mais suscetíveis. Eu digo parece porque assim a gente tem que ter estudos científicos ainda para afirmar algo, né? Mas a dependência emocional, como eu falei, doutora Mary, ela é multifatorial, ela é extremamente complexa, e no tocante psicológico, ainda assim ela é complexa, por quê? Porque ela pode vir de uma falta afetiva da infância, né? Crianças que não tiveram o seu tanque de amor preenchido, né? As suas necessidades de amor, proteção, atenção, presença dos seus pais, elas tendem a ter um desenvolvimento prejudicado, como se elas estivessem crescendo com um tanque de amor meio vazio, ou até mesmo vazio. Então, essas pessoas elas são muito mais suscetíveis a tentarem achar alguém ou alguma coisa que as preencham por dentro e nos dê finalmente uma sensação de que eu sou amado, de que estou preenchido. E assim, Ademir, isso que você está falando é uma coisa que a gente observa muito, né? É muito recorrente. Inclusive, assim, se eu estou em busca, quando eu acredito que eu encontrei, né? Porque esse homem, e aí a gente falando do agressor, né? Daquele homem que, naquele momento, porque não é que ele seja agressor, mas naquele momento ele agiu de forma agressiva e violenta com aquela mulher, né? Isso é uma coisa que a gente tem que também observar, porque existem homens que são super calmos, super tranquilos lá fora, né? Aquele negócio da porta para dentro é um outro homem, parece que a pessoa se transforma, mas é o mesmo, né? Mas aí o que ocorre? Com aquela mulher, aquela relação tóxica e violenta, aquela mulher ela acredita que não vai poder viver sem aquele homem e se submete a todo tipo de violência, que a gente vai elencar aqui quais os tipos que a Lei Maria da Penha conceitua, mas são todas elas. Então, eu me submeto àquele homem e acredito que está me suprindo. Eu tenho essa necessidade, né, Odemir? Como você está colocando. E vem uma busca lá de trás, e aí a gente fazendo um gancho aqui com o sistêmico, né? Que eu trabalho enquanto advogada sistêmica, você também tem essa visão sistêmica. A gente observa as repetições de padrões, o quanto é comum, né? Aquela mulher entrar dentro de um relacionamento, numa dependência emocional, com um homem que a agride de todas as formas, e ela acreditar que aquilo é natural, porque isso aconteceu com a minha mãe, isso já acontecia com minha avó, com minha bisavó, né? E essa mulher ela cresceu nesse ambiente familiar, onde disseram para ela, isso é normal. Homem é assim mesmo. Todo homem é agressivo mesmo. E ainda assim, é sua missão acalmar esse homem, fazer com que esse homem fique satisfeito, porque senão ele te deixa. E se você ficar sem esse homem, né, muitas vezes a gente observa pessoas, falas, principalmente das mais antigas, de que assim, ruim com ele, pior sem ele. Se você já ouviu essa frase. Né? Infelizmente, né, eu ouvi muito dessa frase, ruim com ele, pior sem ele. Então, a mulher, anterior, assim, há pouco tempo, a mulher era relativamente incapaz, a mulher não tinha voz para se posicionar, não tinha leis que assegurassem essa proteção, e por conta disso, ela ficava totalmente perdida, sem saber. Até hoje a gente observa muitas mulheres que ficam sem saber. Por isso que essa live, a intenção
é, primeiro, ajudar a diagnosticar o que é a violência, o que é esse relacionamento tóxico, o que é por não naturalizar o que não é natural, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ela tem uma tendência a dizer assim, é isso mesmo, e há muito tempo que é assim. Então, vai continuar sendo. E aí, o que é que essa mulher, a quem ela deve recorrer, o que ela deve fazer, né? Desculpa te interrompendo, tá, Ademir? É só para fazer aí uma dinâmica, porque a ideia é justamente que seja um bate-papo, uma conversa, que também quem está nos assistindo, eu agradeço muito a participação aqui de quem está ouvindo nossa live, que também coloquem suas dúvidas, seus questionamentos, e o que a gente puder responder ou debater, a gente vai falando. E aí, nessa fala de Eudemir, né, que ele coloca, ele vai dar continuidade, mas até então, o que ele estava colocando, essa questão de por que a dependência, de onde vem muitas vezes essa dependência, e de multifatores, como ele bem colocou. Semana passada eu estava num evento da Comissão de Direitos Humanos e nós tivemos contato com algumas pessoas que estavam vivendo em situação de violência. Então, um caso me chamou a atenção de uma mulher que ela, assim, foi extremamente agredida pelo companheiro dela, que há 6 anos que convivia. Ele, inclusive, chegou a um caso de matar uma pessoa na frente dela e dizendo que é por ciúme. E hoje está preso. E ela colocando, olha, doutora, é uma situação que eu não compreendo, porque eu ainda sinto pena dele e quero visitar ele na cadeia. E eu dizia, meu Deus, a ela, não, doutora, não se assuste não, é porque as coisas são assim. Eu digo, não, não são assim. A gente não pode naturalizar esse tipo de violência. Se esse homem foi capaz de matar uma pessoa na sua frente, dizendo que por ciúme, a próxima vai ser você. E o que faz uma pessoa, mesmo diante de uma situação assim tão forte, ainda permanecer com esse vínculo com esse homem emocional, né? E aí ela dizia assim, não, doutora, sabe o que é? Porque ele não tem ninguém por ele. Não tem família, não tem ninguém. E eu dizia, o que você está tendo nessa relação? Você é a mãe dele? Você é aquela que cuida, que fica ali protegendo? Ou você é a companheira dele, que aí ele tem que ter o respeito por você e você por ele, porque toda relação tem o dar e o receber, né, Eudemir? Que, inclusive, é uma das leis da visão sistêmica. O equilíbrio entre o dar e o receber. Então, em todo relacionamento, ele tem que ser balanceado. Não existe aquele que manda mais, aquele que obedece, aquele que tem que ser submisso, aquele que comanda. Isso, infelizmente, é uma visão machista e patriarcal que a nossa sociedade alimenta, mas já foi muito mais forte, né? Hoje em dia está se diluindo, graças a Deus, mas que, assim, um manda, o outro tem que obedecer, e é isso. O natural é isso. E a mulher, para ser uma boa esposa, uma boa companheira, ela tem que estar ali, né? Submissa, aceitando. E aí, na visão sistêmica, a gente observa o porquê que isso acontece, né, Aldemir? Por que era o que você ia continuar aí? Por que uma pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa é violenta, sabendo que aquela pessoa pode ser e provavelmente já é agressivo com ela, mas chegando a ponto de realmente tirar a vida dela, né? E porque mesmo assim aquela pessoa ainda fica com esse vínculo e com essa dependência e o que fazer, né, Ademir, nessa situação aí? Então, doutora Melry, eu acho assim que a dependência é um vício. Ela é um vício. Ela é um vício como qualquer outra, né? O alcoólatra, em fase avançada, ele sabe que a bebida está destruindo ele perde tudo, ele perde a família, ele arrisca o emprego,
ele perde a saúde e não para de beber, né? Então, a dependência emocional, ela também é similar a qualquer outro vício. Então, a pessoa ela pode se envolver com pessoas perigosas, ela pode se colocar em situações de risco, ela se coloca em situação de risco, ela sofre violência e ainda assim ela ainda não consegue deixar o objeto da sua obsessão, né? E aí eu remeto isso, muitas vezes, aos buracos emocionais que nós carregamos, que a gente acaba preferindo ficar com algo perigoso, algo que nos prejudica, do que ficar apenas com o vazio de nós mesmos, né? Então, pelo ponto de vista psicológico, eu acredito que nós já crescemos com um desamparo muito grande, uma questão assim de um buraco emocional muito grande, onde a gente tenta, por muitos momentos da nossa vida, encontrar alguém que nos dê proteção, segurança e amor. E a gente encontra algumas migalhas disso, junto com um monte de engodo psicológico, violência verbal, violência física, e todo tipo de abuso e toxicidade, e mesmo assim a gente entende que aquilo ali é melhor do que estar sozinho. Olha só que interessante, né? Então, a gente, em terapia, a gente quer promover para a pessoa uma conscientização do que falta com ela, onde é que ela pode, né, reparar nela mesma o buraco, ao invés de ficar tentando buscar no outro, principalmente no outro que a gente já está dando sinais e muitas vezes já está dando fatos, né, de violência. Enfim, eu acho que é bem complexo, eu acho que vem da infância, mas eu acho que a pessoa encontrando outras formas de se sentir segura, outras formas de amar, outras formas de se conhecer, se reencontrar, na verdade, talvez se encontrar a si mesmo pela primeira vez, ela tende a entender que ela precisa muito menos daquela situação de risco. E aí ela tende a ter umas micro aberturas para uma nova forma de encarar relações, né? Não, de formas não dependentes ou de formas menos dependentes. Então, de uma forma geral, é muito complexo dizer, mas assim, eu resumiria dizendo que as pessoas são viciadas nas pessoas. Tal como a pessoa tem vício em cocaína, ou a outra pessoa tem vício em maconha, o outro é dependente alcoólico, ou o outro é viciado em sexo, muitas e muitas pessoas são dependentes de pessoas. Então, assim, por mais que a outra pessoa esteja nos levando para o abismo e para o buraco, a gente, como bom viciado, a gente prefere ir para o abismo ou para o buraco do que abrir mão do nosso objeto de obsessão. Mas tem tratamento. Tem tratamento. Se a pessoa quiser, ela pode dar Era um isso que eu ia colocar, Edemir, que você colocou muito bem a importância da terapia, né? Então, assim, eu sou advogada e sou consteladora familiar, mas a todos que me procuram, a primeira coisa que eu coloco é você está em um acompanhamento terapêutico, você está com um psicólogo, está fazendo um acompanhamento, porque é fundamental, é como você coloca, somos seres humanos. Antes de qualquer situação, somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos várias questões a serem trabalhadas, observadas, né? De infância, com o pai, com a mãe, com o contexto da nossa criação, né? Como nós fomos criados, onde fomos criados. Então, tudo isso, por si só, já nos traz uma necessidade de um tratamento terapêutico. Então, durante muito tempo, o psicólogo era tido assim, um lugar para doido. Eu não sou doida, eu não fiz nada de errado, por que eu vou para o psicólogo? Né? E aí eu observo e eu coloco muito isso, que não, que isso é todos nós precisamos. E quando essa mulher, como a gente está falando da violência contra a mulher, especificamente, quando essa mulher ela consegue essa rede de apoio, né? Um terapeuta, um psicólogo que faz. A constelação ela trabalha numa visão mais ampla de mostrar a situação, porque muitas vezes essas pessoas elas estão totalmente anestesiadas. Eu acho que é isso. Eles ficam com uma coisa na visão, assim, como se a visão fosse embaçada e ela não conseguisse enxergar aquilo como algo que não era natural, né?
porque justamente existem essas repetições de padrões, existem essas questões do inconsciente, existem essas questões da ancestralidade que a gente conhece. E aí, para ela, isso é natural. Então, eu observo como o primeiro ponto é o autoconhecimento, um acompanhamento, né, com a terapia, com o psicólogo, para fortalecer essa autoestima, essa informação, né, que chega para ela. Porque muitas vezes existem familiares, vizinhos, amigos, que colocam para essa mulher, né? Olha, isso não tá certo. Procura uma rede de apoio, procura a denúncia. E essa mulher, a princípio, primeiro ela nega. Então ela diz assim, não, mas ele não me bate. Né? E aí vem a questão da Lei Maria da Penha, só para a gente elencar, onde coloca os 5 tipos de violência. Então, a primeira a violência é a psicológica, que é justamente acontece quando o agressor causa dano emocional e diminuição da autoestima da mulher. Então, em situações de ameaça, muitas vezes a pessoa diz, não, ele só fala, mas depois se arrepende, depois ele esquece aquilo dali, né? Mas aquele homem está sempre colocando, olha, se você me deixar, eu mato você e me mato. Isso é uma frase muito comum, infelizmente, da gente observar nos casais. Olha, eu faço alguma coisa com os nossos filhos. Então, colocando na mulher que está sendo agredida como ainda responsável por ele fazer ou não aquela situação, vai depender dela. Então, ainda coloca esse peso em cima da mulher, né? Se você se comportar direitinho, se você fizer tudo que eu mando, então tudo vai ficar bem. Mas é você que me provoca. Tá vendo o que você fez comigo? Né? Você me deixa nervoso, você me tira do sério, porque você não quer fazer o que eu mando, você não quer fazer, você não é obediente. Então, esse companheiro sai da esfera, muitas vezes, de companheiro e acredita ser o pai dessa mulher. Quem manda, quem determina. E aí existe, como você já colocou, aquelas carências, muitas vezes, da mulher, de ter esse pai mesmo. Ela não teve esse pai presente em alguma situação. Então fica ali aquele casamento perfeito, né? O agressor e aquela pessoa que está numa dependência emocional, numa busca de amparo e que fica naquela relação tóxica, violenta, até chegar ao extremo de realmente acontecer um homicídio. E quando não, às vezes até o agressor ele também tira a própria vida. E às vezes dos filhos, tem situações horríveis, que o cara mata a mulher, mata os filhos e depois se mata. Isso não é tão difícil, tão incomum de se ver, infelizmente. Então, observar esses tipos de violência, a violência psicológica, a violência física, essa é a mais fácil de se observar, porque fica aquele olho roxo, aquele braço quebrado, aquela perna quebrada, e mesmo assim a pessoa às vezes ainda diz assim, mas foi só uma tapinha, foi só porque ele estava embriagado, porque ele estava nervoso, mas também eu provoquei, eu deveria ter ficado calada, porque eu fui achar ruim, aí por isso que ele me agrediu. Então, a vítima, ela sempre fica ali na retaguarda, ainda querendo se posicionar na defesa do agressor, muitas vezes, né? Aí vem a violência sexual, que é uma coisa que também acontece muito, infelizmente, né? A questão dos estupros, a questão do marido e mulher, e aí vem aquela questão de que é o seu papel enquanto mulher. Então, tirando da mulher todo o direito dela ao seu corpo, ao seu desejo, ao que ela quer ou que ela não quer. Não, se você é mulher, então... Boa noite, doutor Anderson, está colocando aqui, obrigada, querido. E aí, colocando naquela mulher toda uma responsabilidade, mais uma vez. Não, esse é o seu papel. Você é esposa, então você tem que se submeter ao marido. E aí, muitas vezes, quando ela se posiciona em não querer, então você está com outra pessoa.
Se você não está me querendo, é porque você está me traindo. Então, sempre ainda a acusando. E essa mulher fica perdida, porque ela vai para as amigas, para a mãe, e elas dizem assim: não, minha filha, é isso mesmo, você tem que estar ali servindo ao seu marido. E se você não quiser, olhe que ele vai lá fora e vai procurar outra pessoa, viu? Ainda tem isso. Então, a mulher é só cobrada. A cobrança, ela vem de todos os lados, né? E a quarta violência, a violência patrimonial, que isso é uma coisa que, infelizmente, com a internet, inclusive, tá os golpes, né? As pessoas que justamente entram no site e vê aquelas mulheres carentes que estão ali dependentes, né? Emocionalmente de ter um relacionamento. Poxa, eu queria estar num relacionamento, eu queria uma pessoa para estar aqui comigo, e esses, os estelionatários, né, profissionais, teve até uma reportagem há pouco tempo falando disso, estelionatários profissionais do amor. Então, aqueles homens que ficam ali só buscando suas vítimas, né, nas pessoas emocionalmente dependentes, carentes, e elas chegam a dar mesmo valores exorbitantes, muitas vezes, acreditando que é porque ele está no estrangeiro, está pedindo dinheiro para vir, está com a dívida, alguma coisa. Quando não, o próprio companheiro e marido, então, utiliza do dinheiro da mulher, né, para seu uso próprio e diz assim, é isso mesmo, e está tudo certo, e você não tem nada que discutir, né? E ela, não, nós somos casados, então... E esse homem muitas vezes vai embora, aplica um golpe nessa mulher, deixa essa mulher sem nada, né? Ela só vai perceber quando ele vai embora e deixa essa situação. E a outra tipo de violência, a violência moral. Essa é muito comum, né? Do xingamento, de dizer que você é louca. Isso é o que mais acontece nas relações abusivas, né? Você tá doida? Tá vendo que eu nunca vou fazer isso? E chega um momento que a vítima diz assim, eu acho que eu tô doida mesmo. Porque ela olha para um lado, olha para o outro e todo mundo diz assim, não, você está exagerando, não, as coisas não são bem assim, isso daí você deveria relevar, deixar isso para lá, né? E com isso, o agressor ele vai fazendo uma escala, né? Como a gente falou, uma escala que começa, né, com o humilhar, mentir, ofender, um ciúme excessivo, né? Uma ameaça. Ah, é o jeito dele, é porque ele é meio grosso. Isso é coisa de homem. Depois vem com controlar, proibir, empurrar, machucar, beliscar, né? Tem casais que acham aquilo engraçado. Um ficar beliscando o outro, um ficar agredindo o outro. É porque ele tem muito ciúme de mim, é porque ele gosta muito de mim. Por isso que ele demonstra. E aí uma outra coisa, né, Eldemir? Não sei se você concorda desse conceito de amor. Que é amor, né? Que é bem complicado quando a gente diz assim, ele está fazendo isso é porque ele me ama muito, ele não quer me perder. Então, como se o agredir pudesse ser uma forma de amor, né? O que é que tu acha disso, Eldemir? Agora, jogar essa bola aí para você. Eu vou convocar aqui o poeta do samba, acho que foi o Anderson do Molejo, que ele falou, era amor ou era cilada, né? Para mim está mais como uma cilada, né? Amor e cilada. Não, eu não sei. A princípio, para mim, o amor é benigno, né? O amor é liberdade, o amor é respeito, o amor é dignidade. Quando alguma coisa que fere esses tipos de valores em nome do amor, eu suspeito que é em nome do medo, em nome da possessividade, em nome da patologia, do vício, da dependência. Enfim, eu acho que passa longe do amor, doutora Mary, né? Eu, na minha opinião, acho que o conceito de amor ele é muito deturpado, na minha opinião. O conceito de amor, o que é amor? Amor, para mim,
é tudo que gera vida, tudo que gera Isso. é pró-vida, e tudo que prende a Uhum. vida, prejudica a vida, tudo que machuca a vida, seja ela moralmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, então não é amor, não é amor. A gente tem que discutir que amor é esse que prende, que amor é esse que manipula, que amor é esse que mente, que amor é esse que machuca. Em nome do amor, não acredito. Acho que é mais em nome do medo, né? Em nome da doença. Então, é a minha concepção. E aí eu pergunto sempre para os meus pacientes assim: por que você se submete a essa situação? Sem julgamento, eu não estou aqui querendo julgar, não é meu papel, mas eu gostaria muito de identificar o que está passando na cabeça da pessoa para que ela possa submeter a uma situação tóxica, violenta, e ainda assim achar que é melhor estar nessa situação do que estar longe do agressor, né? Então, são vários fatores. Agora, doutora Mary, uma coisa muito importante, a senhora falou, terapia é importante? Claro, eu estou aqui representando a psicologia, a ciência, mas eu acho que antes de qualquer coisa, a pessoa tem que querer, sabe? A pessoa vai que eu quero dar um baixa na minha vida. Isso aqui não é vida, é muito sofrimento, é muito alto e baixo, muitos altos e baixos, é muita depressão, muita euforia. Não dá para viver assim e a pessoa decide assim, eu quero mudar. E aí quando ela quer mudar, aí tem um monte de coisa para ela que ela possa recorrer. De fato, uma rede de apoio, pessoas que compreendam, né? Tem as instituições que eu acho que deveriam ser mais bem preparadas para acolher a mulher numa situação de violência. É, até mesmo os advogados, a senhora é pioneira, a senhora tem se debruçado por esse tema, eu acho muito importante, mas ainda assim, né, precisa de uma disseminação maior do ponto de vista psicológico para que vocês possam acolher essas pessoas. E, obviamente, ela tem que querer buscar ajuda de profissionais da saúde que possam vir acolher, compreender e tentar ver caminhos junto com ela, na verdade, parte dela, os caminhos de mudança na sua vida, porque caso contrário, ela bem provável vai deixar a vida passar. E eu tenho muitos pacientes que já estão na terceira idade, olhando para trás, dizendo o seguinte: que vida que eu tive, né? É. Que adoecidas, casadas, é bem verdade, mas adoecidas. Em depressão, com fibromialgia, e eu não estou aqui dizendo que toda pessoa com fibromialgia não é nada disso, mas eu vejo muitas mazelas psicossomáticas no meu dia a dia. O corpo fala, né, Aldemir? O corpo fala de tanto você ali estar a todo momento nesse ambiente tóxico, né? Existe um momento que o seu corpo ele vai responder àquela situação, né? E aí você traz muito bem falado a importância dessa rede de apoio aí, graças a Deus, assim, no nosso estado, né, de Pernambuco, mas a gente está falando aqui para o mundo, né? A tecnologia ela traz isso, né? Então, cada um que está nos ouvindo, que esteja passando por uma situação dessa, ou conheça alguém que esteja passando por uma situação dessa. Então, existem as entidades, assim, aqui em Pernambuco nós temos a Secretaria da Mulher, né? E essa secretaria, ela trabalha, né, com um 0800, que aí eu vou colocar o 0800 281 8187. Então, esse número é para informações, reclamações e denúncias. Então, é um canal, né, que nós temos. Nós temos também o 190. Opa, a doutora Claudeni entrou aqui, seja bem-vinda, doutora. Ela também tem um livro muito interessante, né, doutora? Coloque aí o tema o título do seu livro, que é um livro que ajuda justamente a dar esse conceito do que é um relacionamento tóxico, do que é uma violência, né? E, continuando, nós temos o 190, que é a Polícia Militar, né? Que é uma questão de urgência, emergência, risco de morte. Então, durante muito tempo, nós vivemos uma fala de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, a gente ouvia as mulheres lá gritando, pedindo socorro, e você não se metia, porque aquilo não dizia respeito àquela pessoa. Eles brigam, mas depois eles se entendem. Então, a gente ouviu tanto isso.
E hoje já não é mais admissível isso. Inclusive, existem legislações obrigando em prédios, né, onde observam questões de violência, de sim ligar para o 190, porque a denúncia, numa situação dessa, que você está vendo gritos, você está vendo a violência acontecendo, você, por omissão, pode ser cúmplice desse homicídio que possa vir a acontecer. Então, é muito importante que todos nós tenhamos essa consciência de que, sim, briga de marido e mulher, a gente tem que denunciar, é 190. Mesmo que depois se venha outros desdobramentos naquela relação. Mas para que evite a situação que está aí, o feminicídio aumentando cada vez mais, né? Mulheres sendo vítimas. Agora há pouco nós tivemos uma delegada de polícia, né? Que com um namorado, e veja, uma pessoa experiente com violência, a princípio, né? Se presume isso. Mas emocionalmente, essa questão de vulnerabilidade, né? Que, infelizmente, todas nós estamos expostas. Doutora Claudine coloca, mentiras que matam e verdades que curam. Não sei se o senhor já viu esse livro, doutor, é muito interessante. Uma diferença entre viver ou morrer. Então, era bem isso que a gente estava colocando, entre a vida e a morte. Qual é o tipo de relacionamento que leva para a vida e qual o tipo de relacionamento que leva para a morte? E aí a gente está sempre em busca da vida, né? E aí, complementando os canais, né, de denúncia, os canais de rede de apoio, né? A Secretaria da Mulher, o 190, que é a Polícia Militar, o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Além de receber denúncias de violência contra a mulher, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. Então, é um canal muito importante, que as pessoas poucas conhecem, mas é o 180. Fora as delegacias da mulher, né, que fica 24 horas. Então, no estado de Pernambuco, o senhor está falando no estado de João Pessoa, né, doutor? Paraíba, exatamente, Paraíba. Paraíba. E eu não sei como é que é a realidade aí, mas aqui nós temos em vários lugares, né? Em Recife, Jaboatão, Petrolina, Caruaru, eu estou falando de Caruaru, que é o interior do estado de Pernambuco, né? E aqui nós temos, inclusive, um centro especializado em atendimento à mulher, que é o Centro Maria Bonita, então, que também faz esse trabalho de apoio as mulheres vítimas de violência. Então, o que eu observo é que cada vez mais, graças a Deus, os órgãos estaduais e governamentais e ONGs, eles estão atentos a essa demanda, né? Mas o que a gente estava colocando nessa questão do trabalho da dependência emocional, da questão do o que leva aquela mulher a conviver com esse homem, no sistema que a gente diz atrair esse homem, né? Porque existe uma atração. Em algum momento aquele casal ali foi só amor, né? Lua de mel, muitas vezes tiveram filhos. E o que levou isso, né? Então, quando a gente mergulha para, vamos dizer, o núcleo da história, se pode evitar as repetições, porque, infelizmente, é o que acontece. Então, muitas mulheres, elas vivem essa situação de violência, conseguem se separar desses homens com uma dificuldade muito grande, né? Aquele caos, mas depois, elas, no novo relacionamento, aí vem de novo. É uma repetição, porque de novo, aí vem aquela questão do eu tenho o dedo podre, eu só pego um homem assim desse jeito, o que é que acontece comigo, né? E mais uma vez ela se coloca como a que está a culpada da história, né? A responsável pela história. Doutora está falando, o outro livro que é muito bom é o. Cadê que a doutora falou aqui? Múltiplos olhares do funcionamento ou aplicação da Lei Maria da Penha. É um aparelhamento para profissionais na área jurídica. Olha que interessante. E aí está falando aqui, parabenizando
pela contribuição. E aí, a intenção é justamente poder discutir e, lógico, a gente não vai fechar todo, né? Porque, como o senhor mesmo colocou, é muito amplo o assunto, mas que as pessoas, ao menos, tenham esses conceitos do que é violência, do que é um relacionamento abusivo, do que é um relacionamento tóxico, como eu posso mudar. E aí, uma outra fala que você colocou, que é bem interessante, é assim, a pessoa precisa querer mudar. E aí, na minha concepção, sabe, doutor, a gente só muda no que está ruim. Na verdade, se está bom, a pessoa não quer mudar. Por que eu vou mudar se está tão bom? E aí, muitas vezes, a mulher que está ali numa dependência emocional, aquela questão que a gente diz, está com os olhos vendados, elas não conseguem nem perceber que aquilo é ruim. Por incrível que pareça. A gente acha até como a pessoa não sabe o que é bom e o que é ruim. Ela não sabe o que é ruim para ela, porque ela vive em função do outro, do agradar ao outro, do buscar a aceitação do outro. Então, essa mulher, na verdade, ela já está morta. Ela não existe assim na questão emocional do que é bom para mim, não é? Ela simplesmente está ali agradando o marido, agradando o filho, agradando a sociedade, porque a sociedade diz, é isso que você tem que fazer, tem que ficar ali, quietinha. E uma coisa que se fala muito é assim, o que você quer mais? Principalmente quando se tem uma situação de um casamento onde existe uma questão, uma posição financeira boa, né? Esse agressor é uma pessoa poderosa, vamos dizer assim, que tem um cargo público interessante, e aí a pessoa diz assim, mas espera aí, você tem carro, você tem isso, você tem aquilo, o que você quer mais? Como se dissesse, tá bom, você se dê por muito agradecida, e não é isso. Enquanto ser humano, cada um tem que ir em busca da sua felicidade, o que é que está bom para mim. Mas aí, para que eu saiba o que está bom para mim, eu primeiro tenho que me reconhecer como sujeito de direito e merecedora de coisas boas. E aí vem a questão psicológica, né, que você coloca, do pai, da mãe, da criação, muitas vezes, de que você criou num ambiente extremamente violento, onde você via a violência ali do seu pai, da sua mãe, e onde as pessoas diziam assim, olha, isso daí já está bom para você, né? Isso daí já basta. Não precisa muita coisa, né? Qualquer situação. Tá me ouvindo, Ademir? Que deu uma paradinha aqui, ficou congelado, foi só para mim? Ademir, consegue me ouvir? Vocês aí estão conseguindo? Eita, o Ademir caiu. Vamos aguardar ele retornar aqui. Isso. Sara diz, eu quero existir. É uma caverna sem grade, mas com traumas. Isso, Marta, exatamente. É aquela gaiola de luxo, né? E muitas mulheres se encontram nelas. E está ouvindo normal? Ok. Então foi a Aldemir que caiu. Vamos. Doutora Alessandra entrando agora. Tudo bom, Alessandra? E então é isso, viver numa gaiola de luxo, de ouro, e que as pessoas dizem assim, tá bom demais, você não tem que querer mais do que isso, não. Mas eu estou aqui para dizer que não é verdade, né? Todos, enquanto seres humanos, mulheres, homens, somos sujeitos de direito e temos o direito à felicidade. A felicidade é para todos. E esse autoconhecimento, essa preocupação em se conhecer, né, que o doutor Ademir estava colocando muito bem, esse buscar um tratamento numa situação de uma dependência emocional é muito importante. Mas o principal é você se questionar, isso está bom para mim? Porque eu mereço o melhor. E se não está bom, se está doendo, o que é que eu posso fazer? Aí vem esse primeiro passo de buscar ajuda, de buscar apoio, né? Buscar uma terapia,
com um psicólogo, um acompanhamento. As terapias que são complementares, como, por exemplo, a constelação familiar é um exemplo de uma terapia que ajuda você a abrir a sua visão, mas depois que você olha aquilo, o que é que você vai fazer com aquilo? Como é que você vai lidar com aquilo? Aí entra justamente esse acompanhamento semanal com o psicólogo. Doutor Ademir, doutor Ademir, a gente espera que ele retorne, mas ele está com um trabalho de grupo, não é? Todas as quartas-feiras, de forma online. É um grupo terapêutico de ajuda às pessoas que têm essa questão dessa dependência emocional. E isso é muito importante, né? A gente tem que estar atento a essas situações, atento a buscar também, em primeiro lugar, uma denúncia junto aos órgãos competentes, como eu já coloquei aqui, a Secretaria da Mulher, a própria Polícia Militar, né? O 180. Para quê? Para que a sua vida seja preservada. Então, é aquela questão, você não vai ficar, não, mas como ele não me agride, não, mas ele nunca matou ninguém, não, mas ele é uma pessoa calma, é porque quando ele está ali na briga que ele fica nervoso. Mas veja, a nossa vida, ela é uma só. A gente não pode estar expondo ela ao risco dessa forma. Então, uma outra situação que eu vejo é muitas mulheres colocando assim, mas ele me prometeu que vai mudar. Essa frase é muito comum, né? Ele só foi naquele momento que ele estava nervoso, só foi porque ele não se descontrolou, mas ele agora vai mudar. Então, essa mulher, ela fica realmente acreditando nessa mudança, e em algum período ela é real, porque existe aquela situação do agressor ficar, né, em lua de mel. Então, ali é aquele momento que ele fica bem quietinho, bem calminho, tome flores, vamos viajar, eu não quero lhe perder, muito amor. E aquela mulher, muitas vezes, numa dependência emocional, numa visão, assim, imatura, muitas vezes, né, porque isso é real. Muitas vezes a gente está com 30 anos, 40 anos, mas ainda está numa imaturidade emocional grande, né? E ela acredita, ou ela quer acreditar. E muitas vezes ela retorna. E pode acontecer, né? Doutor Ademir está dando aqui um recado, deixa eu ver. Doutor Ademir, entra novamente. Veja aí, eu vou pedir de novo uma solicitação para ele de entrar e ver se a gente consegue para ele poder fazer a finalização das questões que ele ia colocar. Eu não estou conseguindo chamar ele. Mas aí o que ocorre? Muitas vezes essa mulher ela retorna para esse homem nessa esperança, nessa expectativa, ficam de bem e depois acontece o pior, né? Como casos que a gente observa de homens que já deram os sinais, porque os sinais eles são aos poucos, né? Não é o homem, você não casa com um homem e no outro dia ele começa a bater em você e diz que vai lhe matar. Não. É uma agressão, como a gente colocou, né? Ela vem numa fração, assim, primeiro empurra e xinga, e depois fica no controle, e depois, a culpa é sua porque você me deixou louco, e aí a mulher acreditando nisso, até que acontece a agressão física realmente, e depois disso vem a morte. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente está falando aqui. Então, a importância de você dizer um não à violência, dizer um não a essa dependência, dizer não
à morte e o sim à vida. E muitas vezes essa morte, ela já vem há muito tempo na esfera psicológica, emocional da mulher. Ela já não sabe mais o que é melhor, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, o que é bom para ela ou não, porque ela só está ali para agradar. E muitas vezes isso remete a uma situação lá da infância, com o pai, com a mãe, aonde ela também estava nesse papel, a menina boazinha, né? E então, por isso que é um lugar que ela reconhece. Ah, esse lugar eu já conheço, onde eu não tenho vontades e que eu só estou aqui para agradar. E aí ela não sai desse lugar, ela acredita que esse lugar, inclusive, é comum, e infelizmente acontecem os feminicídios. Né? Então, infelizmente, eu não estou conseguindo repassar, estou tentando aqui, doutor Eudemir, que ele possa finalizar aqui, porque é muito importante ele falar um pouco desse trabalho que ele está desenvolvendo na. Deixa eu ver aqui. Mas ele existe o Instagram dele, né? Que é @Eldemir Alencar Psicólogo, tudo junto. Lá no Instagram dele, vocês vão ver, visitem lá, ele falando sobre esse grupo que ele tem, terapêutico, que trabalha especificamente a questão da dependência emocional. Né? É feito de forma online. Para quem está em João Pessoa, me parece que são nas segundas-feiras à tarde que também tem esse encontro. Então, assim, já está dando quase uma hora de live, né? A gente, quem está aqui, eu agradeço muito, né, a participação, né? Isso, doutora Cláudia me está dizendo, uma mulher que conhece sua força não encontra limites para lutar. Exatamente. Então, se reconhecer como detentora dessa força que todos nós temos, não é? Merecedora da felicidade, e em busca dessa felicidade, se libertar de tudo que a aprisiona e cause morte, não é? Porque, assim, não é uma situação de mulher contra homem, e aí é uma outra coisa que até vários colegas advogados colocam muito, né? A Maria da Penha é só para proteger a mulher, e o homem que é agredido pela mulher, ameaçado pela mulher também, e não tem essa proteção, né? Mas não é bem assim. Nós temos o nosso Código Penal, né? Os crimes estão ali tipificados, né? De lesão corporal, de ameaça, de todos os tipos de violência que podem, e realmente acontecem em situações de homens que passam por essa situação. Então, ele vai numa delegacia, ele faz um BO contra aquela agressora, e os trâmites legais vai ser feito. Agora, eu discutia com um colega, eu dizia assim, e por que o homem não vai a uma delegacia denunciar? Porque muitas vezes tem aquela visão do machismo, né? E homem apanha de mulher, e homem está com medo de mulher, você não tem que estar com medo de mulher, né? Então, existe também, muitas vezes, pela sociedade, essa pressão desse homem, que mesmo que sofra, ele não pode se manifestar, porque isso não é coisa de homem. Mas isso é uma questão deles, dos homens, a discutirem, a questionarem, porque a Maria da Penha ela vem por conta desse número muito grande de mulheres vítimas de violência e desse desamparo que muitas vezes a sociedade faz com a mulher. Né? Porque, de alguma forma, o homem ele já tem todo um aparato da sociedade de que tudo se justifica. Não é porque ele é homem, não é porque ele homem tem essa cabeça meio esquentada mesmo. Tudo é justificado. Né? Mas
a mulher não, a mulher também provoca, né? Ah, mas quem mandou ela não ficar calada? Ah, mas por que, que ela não estava em casa na hora que ele chegou? Então, assim, é muito nítido a diferença de tratamento da mulher e do homem. Só que isso, graças a Deus, está mudando. Isso também depende de cada um de nós, né? Enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto cidadão, enquanto homem também. Porque a violência contra a mulher, ela também precisa desse homem com mais consciência, né? Esse homem que entenda que se ele não sabe lidar com as suas emoções, se o fato de uma mulher estar com a roupa curta tira o controle emocional dele, a ponto dele querer bater e de querer ser o dono daquela mulher, ele não está bem, ele não está saudável a mente desse homem. E ele tem que ir buscar ajuda, né? Que aí, felizmente, o doutor Aldemir saiu, mas o Instagram dele, né, é @Eldemir Alencar Psicólogo. Tem um grupo que não é só para a questão de... Ele está tentando aqui e eu não estou conseguindo, aí, Eldemir. Não está conseguindo, mas tudo bem, né? Tudo é do jeito que tem que ser, a gente sabe, né? Que tá tudo certo. A sua contribuição foi muito importante aqui para o nosso debate. Eu só estou querendo que você coloque aqui no chat para a gente os dias do teu encontro, né? Da terapia que você faz em grupo, né? As pessoas com dependências emocionais. Tirar a dúvida, mas eu acredito que é tanto para homem como para mulher, né? Aí vai dando essas informações aí no chat que eu vou repassando para o pessoal aqui. Então, assim, entender o que é saudável, o que é natural e o que não é saudável, o que não é natural e o que faz com que as pessoas precisem, né, de ajuda, buscar ajuda, reconhecer que tem alguma coisa errada, né? Doutora Claudine está colocando. Essa live fala de lutas, descobertas e superação. Linda contribuição para todas nós. Parabéns, amiga. Gratidão, Claudine. É uma grande incentivadora, né, de nós mulheres, enquanto pessoas capazes de reconhecer a sua capacidade. Porque muitas vezes, quando a gente está, como se diz, no meio do furacão, a gente já está tão abalada emocionalmente, psicologicamente, que a gente termina acreditando em tudo aquilo que está sendo dito, que a gente está doido mesmo, né? Que a pessoa... eu é que provoquei, então se eu mudar, ele termina mudando, isso é natural, isso é o que todo mundo diz, e o conhecimento ele liberta. É muito importante a mulher e o cidadão como um todo estar diante do seu conhecimento, sabendo o que é natural e o que não é natural, o que é saudável, o que não é saudável, o que é violência, o que é o amor real que leva para a vida, o que é aquele outro amor que se diz, intitula amor, né, entre aspas, mas que está levando para a morte, né? Então, saber essa distinção entre a vida e a morte e estar em busca da vida, essa é a grande lição, essa grande... Pierrisa entrou agora, boa noite, Pierrisa. Essa é a grande mudança, a virada de chave. É quando a mulher ela consegue se identificar como um ser humano merecedora da felicidade. E essa felicidade sendo uma responsabilidade dela, com ela, por ela, né? Então, só que isso não é fácil, principalmente quando tem essas questões de traumas da infância, quando tem questões emocionais envolvidos, né? Boa noite, querida Pierrisa.
E é isso, é buscar a rede de apoio, é buscar, em primeiro lugar, essa denúncia nos casos, né, da violência contra a mulher, para que esse homem, porque indo a uma delegacia, e uma das coisas que eu recomendo, né, é que, se possível, vá acompanhado de um advogado, porque a mulher está num momento de fragilidade máxima, muitas vezes assim, sem raciocinar direito, muitas vezes não tem esse conhecimento jurídico, e ir a uma delegacia, prestar uma queixa contra, muitas vezes, o pai de seus filhos, que está, né? É muita pressa. Então, ir com um bom profissional, especialista nessa área, né? E lá se existe a questão das medidas protetivas de urgência. Então, essas medidas protetivas, elas podem salvar, e elas salvam, com certeza, muitas vidas. Porque é dado aquela medida de urgência para que esse homem fique afastado dessa mulher e, com isso, possa evitar. Então, muitas vezes a gente escuta, denunciou e mesmo assim foi morta, mas o número de pessoas, de mulheres, que são mortas por seus companheiros, um grande número, eles não fizeram a denúncia. Então, infelizmente, acontece. Você ir fazer a denúncia e, mesmo assim, infelizmente, o homem tirar a vida da mulher. Mas a escala de número de mulheres que não fazem a denúncia e que são mortas são muito maiores. Então, sim, a denúncia é importante, salva vidas e deve ser buscada. Para que ali de imediato você tenha aquela sua segurança, né? Mas existe uma outra situação do depois dessa denúncia, o que acontece? Aí já é um assunto para uma outra live, a gente continua, né? Porque aquele homem vai continuar sendo o pai dos seus filhos, vai se ter umas questões da visita, da guarda, dos alimentos, de um divórcio, né? E como trabalhar essa parentalidade que sempre vai existir. Como é possível se trabalhar essa parentalidade? Como é possível ter o respeito àquela situação, mas muitas vezes a violência é tanta que realmente o longe é melhor. Então, mas a gente pode estar longe e, ao mesmo tempo, ter uma relação respeitosa. Mas já é um assunto para uma segunda live, né? Próximo domingo a gente volta falando sobre esse tema, né? De como se trabalhar essa parentalidade que vai continuar. Quem sabe o doutor Eudemir vai poder participar também, falar um pouco mais sobre o trabalho dele aí com a questão da dependência emocional, mas é isso. A gente vai ficando por aqui para não ficar muito estendido. E aí, agradecendo demais a participação de todos vocês, né? Doutor Anderson, que entrou, Rosa, que também participou aqui com a gente, né? Eudemir, infelizmente, a gente... Vou fazer mais uma tentativa para ver se eu consigo chamá-lo para finalizar a nossa live, falar, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu acho que foi alguma questão na internet dele que não estou conseguindo, Eudemir, estou tentando colocar você aqui para participar, mas ok, faz parte, porque, quem sabe, você vai ter que fazer uma segunda live aqui com a gente. Sobre essa questão de como conviver, né? Depois dessa denúncia e desse afastamento que é necessário para preservar a vida, né? E como é que é o pós-denúncia, pós-delegacia, e aí vem os processos, né? O processo de divórcio, o processo de guarda, o processo de alimentos, de visita. O importante é saber que é possível. É possível.
ter esse olhar para si mesmo, ter essa mudança, né? Pierre já está colocando. Tem como ele solicitar para pedir para entrar? Ele estava dizendo que estava tentando, né, Aldemir? Tenta aí de novo, Aldemir. Tentar solicitar para pedir para entrar. Eu estou aqui só observando, certo? Então, a gente vai dar continuidade a isso, processualmente, juridicamente, na visão sistêmica, né? Enquanto advogada sistêmica, como é que a gente faz esse casamento aí da lei, da proteção, mas também da visão humana, da visão sistêmica do porquê isso acontece, como reverter essa situação, como trabalhar para que isso não venha a ficar repetindo padrões, né? Para que eu não atraia e busque e me sinta atraída por situações com homens que também são violentos, né? Que no início tudo são flores, mas depois é que você realmente observa aquela situação e diz, ai, caí de novo na mesma coisa. Então, tem um porquê, existem formas da gente tratar, porque é uma doença. O primeiro passo é a gente entender, é verdade, isso é uma doença, isso não é normal, isso não é natural. E como doença, eu vou em busca de um tratamento. Pessoal, foi um prazer passar essa noite aqui com vocês de domingo, né? Agradeço muito mesmo a presença de todos. E próximo domingo a gente retorna com essas questões de posicionamento. Deixa eu ver de novo. Eudemir não está entrando. Rosa pediu para falar antes. Rosa, está podendo falar agora? Me diga aí no chat que ela pediu também. Ah, que bom, Claudemir. Vamos lá, vamos continuar. Ela está dizendo que quer mais. Fernando, boa noite. Fernando é nosso colega advogado, que também vai ficar gravado, viu, Fernando? A gente já está finalizando, mas a gente vai dar uma continuidade. Gratidão, Claudemir, pelos Glaudene. Eita, fiquei com o Claudemir aqui na cabeça, com a Eudemir, né? Obrigado pelos parabéns. Mas, assim, vai ficar gravado. Quem puder, dá uma olhadinha. Se tiver algum questionamento, alguma discussão, entra no meu Instagram e dá uma mensagem lá que a gente tenta discutir e a gente volta com essa questão aí do pós-denúncia, né? Da questão das visitas, ação de visita, ação de guarda, de alimentos, do próprio divórcio, de divisão de bens, como é que fica essa situação desse casal, desse homem, dessa mulher, dessa família, né? Tá bom, querida? Boa noite, gratidão por todos. Próximo domingo a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau.